Fala galera, sou o Bernardo e esse é o Futebol em Foco. Vamos lá para mais um episódio de análise dos times e hoje vamos falar do Flamengo. O Flamengo que promete muito em 2024. O Flamengo que investiu bastante. Para mim, teve duas das talvez cinco melhores contratações dessa janela, com Léo Ortiz e De La Cruz. Ainda contratou o Matias Vinha, agora recentemente anunciou o Carlinhos. É um time, um elenco dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor, na minha opinião, o melhor. Um treinador de altíssimo nível, um dos melhores treinadores, se não até o melhor treinador do futebol brasileiro, o último campeão mundial, E o Flamengo tem a obrigação de ser importante em todos os campeonatos. O que eu quero dizer com importante? Está lá em cima, está lá em cima. Disputar até o final todos os campeonatos é muito difícil, Ir em todas as frentes e ganhar tudo é muito difícil. E não é só é muito difícil porque existem outros times, mas o desgaste é muito grande. O desgaste é muito grande. Mesmo o Tite, a comissão do Tite tendo uma das melhores preparações físicas, do Brasil, uma das melhores pessoas, de preparação física, é muito complicado você, quarto e domingo, botar o seu melhor, botar o seu melhor, botar o seu melhor e o time não desgastar. E que parece que já está acontecendo, Primeira rodada da Libertadores, alguns jogadores já foram, não digo poupados, Mas teve um rodízio no time titular, Davi Luiz, Matias Vinhas, entre outros. Mas o Flamengo vai disputar, cara. O Flamengo é um dos favoritos, sem sombra de dúvidas. O Flamengo vai sofrer muito no meio do ano quando for para a Copa América. O Flamengo pode perder 6, 7, 9 jogadores, O que vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. O Flamengo vai perder o meio-campo todo, Por exemplo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, vão para a Copa América com certeza. Você ainda pode perder Fabrício Bruno, Matias Vinha, o próprio Ayrton Lucas, talvez o Pedro, quem sabe. Enfim, vai ser um período complicado para o Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. O que pode fazer o Flamengo priorizar Libertadores e Copa do Brasil? Eu acho isso certo? É o que o campeonato vai dizer. É o que o campeonato vai dizer. São 9 rodadas, boa parte do campeonato aí. Vamos ver como é que o Flamengo vai render nessas 9 rodadas. Vamos ver se alguns jogadores vão mostrar altíssimo nível, Você ainda vai manter um Gerson, um Cebolinha que vem jogando muito bem, Luiz Araújo que de altos, tá tendo altos e baixos durante o ano, mas eu particularmente acho um ótimo jogador que vem tendo últimas atuações para mim muito boas. Tem essa questão do Gabigol, Que é uma questão, ele vai conseguir o efeito defensivo, não vai. Particularmente não sei se o Carlinhos é a melhor opção para ser um reserva imediato do Pedro. Fez um ótimo campeonato no Nova Iguaçu, é um jogador que veio da base do Corinthians e tudo, mas é uma aposta. É uma aposta. Eu acredito que o Flamengo, quando pensou na contratação do Carlinhos, eu acho que não pensou quando o Gabigol teve essa suspensão. Eu acho que pensou mais quando, para ele ser a terceira opção, um jogador de área, para ter essa arma, no banco de reservas. Vamos ver, O Flamengo tem uma estrutura de um 4-3-3, de 4-2-3-1, como queiram falar. De La Cruz é um jogador que, para mim, mudou o Flamengo. Mudou o Flamengo. Claro, esse time já tinha um elenco maravilhoso, esse time já tinha que disputar tudo, mas com a entrada desse cara, desse uruguaio, muda. E, assim, tem um fator dele, que eu não sei se as pessoas estão observando tanto. O De La Cruz, ele ajuda tanto na saída de bola, tem ajudado tanto o Pulgar na saída de bola e a zaga, que uma coisa que me incomodava muito quando eu vi o Flamengo em outros anos, não está acontecendo tanto assim, muito pelo contrário, que é o Arrascaeta ter que vir muito perto dos volantes e dos zagueiros para armar o jogo. Claro que quando o Arrascaeta fazia isso, com o Flamengo ainda tendo o Everton Ribeiro, era até tranquilo, porque se o Arrascaeta descesse, o Everton Ribeiro vinha de fora para dentro para armar o jogo, Só que agora o Flamengo jogando com dois pontos, isso não vai acontecer. Só que o De La Cruz, parece que ele fala para o Arrascaeta, ó, fica aí onde você é mais efetivo, a bola vai chegar e você vai decidir. E para mim é isso que está acontecendo.
né? O time do Flamengo vem jogando bem, não acho que está sendo um futebol maravilhoso, é um futebol que já mostra ser um dos melhores do Brasil, não acho isso. Acho que o Flamengo, se você analisar jogo por jogo, eu ouso dizer que o Flamengo fez um grande jogo, né, pensando em jogos grandes, que foi contra o Fluminense, o primeiro jogo da semifinal. Administrou o segundo, contra o Vasco fez um jogo que foi pau a pau, né? Eu no vídeo do Vasco até falei que o Vasco foi o time que chegou mais perto de ganhar do Flamengo, com o Vegetti, o Léo Pereira tirando um gol do Vegetti em cima da linha, praticamente, né? Então, assim, eu ainda acho que o Flamengo tem muito a melhorar. Vejo evoluções, né? Eu achava ano passado o time do Tite muito fixado, que era até o que acontecia muito na seleção brasileira, os pontas sempre abertos, os laterais sempre por dentro, o segundo volante andava para frente para fazer um 4-3-3, para ficar dois meios na entrelinha e tudo mais, só que cada jogador ficava na sua zona, né? E eu não estou vendo isso tanto acontecer agora não, né? Eu vejo um Cebolinha às vezes vindo para dentro, Ayrton Lucas ou Matias Vinha ultrapassando, eu vejo um De La Cruz pisando às vezes à frente e o lateral, do lado direito a mesma coisa, o Luiz Araújo tem muita mobilidade, se sente confortável jogando para dentro. Acho que no domínio, quando ele recebe essa bola, ele domina muito para trás, né? Mesmo quando ele vai para o meio, ele domina para trás, né? Isso tira algumas possibilidades que ele tem de qualidade desse passe em diagonal, né? Ele, por algumas vezes, quando o lateral dá essa distância para ele, quando ele domina para frente, ele tem feito umas bolas diagonais para o Cebolinha muito interessante, tá? É um jogador que a torcida, eu não digo que tem que ter paciência, porque eu nunca vou pedir isso de torcedor, mas a torcida tem que esperar coisas boas dele. Tem que esperar coisas boas, tá? Pulgar não acho que venha fazendo um grande ano, tá? Claro, não tem também não vou dizer que Pulgar tem que sair, até porque não tem um reserva do tamanho dele, né? O Igor Jesus é um garoto que vem evoluindo, vem mostrando uma boa saída de bola, se aproximando bem nos zagueiros, mas ainda é um garoto, né? Até se você pegar o Tite, não é tanto de. Não digo que o Tite não dá oportunidade para os garotos, não é isso, né? O Vitor Hugo vem entrando bastante, o Lohan entrou no na segunda rodada da Libertadores, até dando uma assistência, né? Mas o Tite tem esse time dele base, né? Mas eu já vi o Pulgar jogando melhor. Ano passado, tanto com o Tite quanto com os outros treinadores, eu achei que o Pulgar, né, estava fazendo um ano melhor. Mas eu acredito que vai melhorar, né? Uma coisa que eu não é que eu não gosto, muito pelo contrário, né? O Tite, ele tem uma característica defensiva que é fechar o centro do campo, né? E é um negócio que até tem parte estatística nisso, né? A maior parte dos gols no futebol sai no que a gente chama de funil, que é mais ou menos essa zona aqui, né? Eu já vi algumas estatísticas, né? Algumas pessoas falando entre 85 e 90% dos gols saem muito nessa zona. Então o Tite tenta ocupar muito dessa zona, né? Os zagueiros sempre protegendo, ele evita ao máximo que os zagueiros saiam da área para fazer algum tipo de cobertura. Só que eu particularmente eu tenho visto o Flamengo sofrendo bastante com com times que exploram muito a linha de fundo. Time que exploram muito as laterais, né? Na primeira rodada contra o Milionários isso aconteceu. O Milionários colocava dois, dois centroavantes, né? Colocava dois centroavantes. A ponta direita dele estava incomodando bastante o Vinha. O Vinha não estava conseguindo marcar bem ele. É, e algumas oportunidades teve, além do gol, né, que surgiu depois de um erro de saída de bola do Pulgar, obviamente, mas além do gol, teve bola na trave, teve bola que o zagueiro tirou de casquinha, que o cabeceou para fora, tudo mais. No jogo contra o Vasco foi a mesma coisa. O Vegetti teve diversas oportunidades. Isso eu acho que acontece muito por conta dessa característica. Só que assim, o que eu acho que o Tite talvez tenha que adaptar algumas coisas o Tite, principalmente no Corinthians, um pouco na seleção brasileira, ele tinha o costume de marcar no famoso 4-1-4-1. Quando eu faço um 4-1-4-1, priorizando marcar a faixa central do campo,
Eu dou oportunidade para o volante estar próximo da zaga e poder entrar se caso o lateral precise sair, precise marcar o ponto, né? Só que o Flamengo, o Arrascaeta não entra na linha de quatro. O Arrascaeta fica ao lado do Pedro. Então os dois volantes de La Cruz e Pulgar ficam um pouco mais longe da zaga, entendeu? Então, assim, quando essa bola tá lateral, o Varela precisa sair, o Fabrício Bruno dá um pezinho, não sai da área, mas dá um pezinho para ajudar o Varela em caso de algum drible, principalmente se o Luiz Araújo não conseguir chegar, né? E isso já desmobiliza, né? Tira alguns jogadores da área. Às vezes não dá tempo do Pulgar chegar. Enfim, é uma formação que está dando espaço dentro da área quando a bola está na linha de fundo, né? Foi até nesse último jogo da Libertadores contra o Palestino, quando o Palestino teve algumas oportunidades. Se você pegar os melhores momentos, tudo, normalmente foram jogadas laterais, né? Onde o Flamengo, por característica, não é algo que está sendo errado, para mim é por característica, deixa mais espaço nas laterais e prioriza marcar o corredor central, né? Novamente, isso é parte da estatística do jogo, né? Tanto que se você pegar o Flamengo titular esse ano, tomou gol contra o Milionários, né? Não tomou, o Rossi não tomou mais nenhum gol. Então, assim, e também não vem recebendo tantos chutes assim tão perigosos. Nesse jogo do Palestino, teve que defender algumas bolas mais perigosas, né? Mas enfim, cara, eu acho que o Flamengo é um time que tem tudo para ganhar dos três títulos que faltam, né? Claro, pode ter um quarto com o Mundial no final do ano, mas eu acho que tem tudo para ganhar pelo menos um, para ganhar um dos grandes títulos esse ano. Acho que fez um time, fez um investimento para ganhar pelo menos dois, para ganhar dois, né? Pelo menos dois. Uma coisa que vai ser interessante da torcida observar, que algumas pessoas estão comentando, mas vai ser curioso. O Flamengo tem possibilidade de um ganho financeiro sem vender ninguém no meio do ano, né? Paquetá, João Gomes e Rodrigo Muniz estão sendo muito especulados para venda, né? João Gomes no Wolverhampton, Rodrigo Muniz no Fulham e Lucas Paquetá no West Ham. E vendas grandes, né? Eu já vi numa matéria falando de mais de 100 milhões de reais, se vender os três, obviamente, mais de 100 milhões de reais podem entrar no caixa do Flamengo. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. O Flamengo gastou muito dinheiro nessa primeira janela e pode talvez gastar ainda mais, que talvez seja necessário, até por conta dessa Copa América, vai que algum jogador machuca. Não acho que o Flamengo tem ainda um substituto de característica, nunca vou falar de nível, porque para mim o Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro, minha opinião. Mas de característica o Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta. Ah, mas tem o De La Cruz. Eu não sou fã de você fazer duas substituições por conta de um jogador, né? Claro, o De La Cruz sabe jogar de 10, obviamente sabe jogar de 10, mas o cara tá jogando tão bem de segundo volante, por que que eu vou tirar ele dessa função, né? Então, assim, o Flamengo precisa observar mais um ano que a torcida pede, a imprensa também muitas vezes pede um substituto pro Arrascaeta, alguém para ser o reserva do Arrascaeta. O Tite tem tentado um pouco o Matheus Gonçalves, agora, esse último jogo, na segunda rodada contra o Palestino, tentou o Lohan, né? São garotos. Vamos ver se eles vão mostrar esse futebol e se mostrarem ser o reserva imediato do Arrascaeta, ou se o Flamengo vai contratar um jogador, né? Dito isso, mais uma vez, acredito que o Flamengo seja um dos grandes favoritos, né? Não tem como dizer outra coisa. Acho que a torcida do Flamengo não pode esperar do Tite um Flamengo com um futebol vistoso, um futebol que vai meter 4-5-0, como a torcida se apaixonou pelo Jorge Jesus, mas o Flamengo vai ser um time extremamente competitivo. O Tite é mais um desses treinadores que eles querem ganhar jogos. O Tite é um pouco menos volátil, vamos dizer assim, ele muda menos sua formação, seu modelo, se comparar, por exemplo, ao Dorival. Mas o Tite, se precisar ganhar todos os jogos de 1-0, como ele fez até num dos campeonatos brasileiros pelo Corinthians, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. No final das contas, o Tite quer, no último jogo de cada campeonato, levantar a taça e pegar a medalha. É isso que ele almeja sempre. E é isso que o Flamengo tem que pensar nesse momento.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, deixa aquele comentário, que ajuda muito o canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!